de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Eu te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Mas todo mundo fala que nós devemos ser homens de verdade, mas qual que é o modelo que nós devemos seguir? E esse curso, baseado na palavra de Deus, nos traz a verdade, né? Que a verdadeira hombridade é aquela que Jesus Cristo nos ensinou, né? Que Ele trouxe ao mundo. Nós temos sido privilegiados nesse tempo tão maravilhoso de aprendermos princípios para levarmos isso para dentro dos nossos lares, para conduzir a nossa família e sermos homens melhores, né? Diante de uma sociedade que vive por momentos muito difíceis. Então, eu convido você, espero que você também venha fazer parte desse time e que você também possa ser tocado por Deus assim como eu tenho sido. Líder, marido, pai e amigo. O intuito do curso Homem de Verdade é nos instruir e nos capacitar com base na palavra de Deus a exercermos essas 4 funções cruciais na vida de todo homem. O Senhor nos ensina que para Ele é mais importante o caráter do que o talento. Venha conosco compreender o que é ser um homem de verdade com base no Senhor Jesus Cristo, o nosso parâmetro perfeito de hombridade. Boa noite a todos, graça e paz, igreja. O Espírito Santo de Deus possa conduzir esse momento de louvor e adoração ao único digno de toda honra, glória e louvor. Gostaria que você pegasse a sua espada aí, a sua Bíblia, e lêssemos juntos o Salmo de número 66. Salmo de número 66. Diz assim o versículo 1: Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria, cantem hinos de louvor a Ele, ofereçam a Ele louvores gloriosos. Digam isso a Deus: como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hino em tua honra. Amém? Nessa noite, eu e você, como igreja do Senhor, nós vamos adorar o único digno de toda honra, glória e louvor. Montanhas, elas vão sair do lugar onde elas estão. Muralhas, elas sairão em nome de Jesus. E que a presença do Senhor possa ser real na tua vida e onde você está. Em nome de Jesus. A condição pelo qual você está nessa noite, eu não sei como que está, não sei como ela é. Mas em nome de Jesus, o Senhor, Ele estará com você nessa noite. E Ele mudará a forma como você está agora. Ela será transformada. E no final desse culto, você vai dar testemunho daquilo que o Senhor fez na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, ó Pai, nós queremos alinhar, Senhor Jesus,
céu e terra em adoração a Ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Escuta, Senhor, o nosso clamor, ó Pai. Recebe o nosso louvor e adoração, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Faça dessa canção a sua oração nessa noite, em nome de Jesus. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te declare: Rei dos Reis, Rei dos Reis, te exaltamos, te exaltamos. Rei dos Reis, te adoramos, te adoramos. Convide a Ele, vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos reis, Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. O teu lugar aqui, coloca a sua vida diante dele. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem, Senhor, vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem, 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 vem e toma o teu lugar aqui. Consagramos a Ti, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Cada família, Senhor, vem e toma o teu lugar aqui. Mente e coração, vem e toma o teu lugar aqui. Céus e terras, céus e terras se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Oh Senhor, faça a tua vontade acontecer sobre as nossas vidas, ó Deus. Senhor, nós cremos aquilo que é ligado na terra, Senhor, será ligado no céu, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que nós somos livres, ó Pai, livres para Te adorar, Senhor. Que muralha
teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Céus e terras se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O leão rugiu do trono. Aleluia! Santo é teu nome, Senhor. É com muita alegria que nós vamos declarar agora em nome de Jesus, que o amor do Senhor, ele não falha, ele nunca falha. Aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, ele nunca falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu fazes que tudo coopere para o
declare, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Declare, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Teu amor de alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Teu amor de alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia! Aplauda Ele aí na tua casa. Glorifica o nome dEle. Glórias ao teu santo e poderoso nome, Senhor. Oh, Senhor Jesus, que cada lar, Senhor, seja levado em uma atmosfera de adoração a Ti. Senhor, eu creio que o grande eu sou está sobre cada casa, ó Deus. Em nome de Jesus, manifestando a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade. Santo, santo Tu és, ó Pai. Aleluia. Glorifique o nome dEle. Glorifique o nome dEle. Abra a tua boca aí. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Quero viver perto de Ti. Se queres e vives em mim, quero ouvir anjos cantarem em uma só voz, cantando aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Quero estar perto de Ti, o mundo amar, sem nele ficar, ver ossos secos surgindo outra vez, em uma só voz, cantando aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é
montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande
do céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, acima de todo nome está. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome, Senhor, teu nome é poderoso, ó Deus. De Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, homem sempre Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Oh, eu quero te desafiar nessa noite. Oh, declarar mais uma vez esse refrão que diz que o nome do Senhor Ele é poderoso, porque é através dessa adoração, dessa ousadia, que cadeias são quebradas na tua vida. Eu não sei a condição que você está, eu não sei aonde você está assistindo esse culto, mas a única coisa, a única certeza que eu sei, que esse nome é poderoso para tirar de qualquer condição que nós estamos, de condição de morte, de enfermidade. Oh, saia do conformismo, se levante, seja a pessoa pelo qual o Senhor criou para que você seja, e o adore em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é poderoso. Aleluia, vamos declarar mais uma vez esse refrão. Oh, poderoso
esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, esse nome é, o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Muito obrigado pelo teu feito na cruz por nós, para nos salvar, Senhor. Oh, Santo Espírito, nosso auxiliador, vem sobre as nossas vidas. Eu sei que o Senhor já está aqui no nosso meio. Eu sei, Espírito Santo, que já está agindo nesses lares. Conduz, auxilia-nos, para que nós possamos, com a nossa adoração, rasgar o véu. Jesus já fez isso, mas que nós, o Deus Altíssimo, possa ver a nossa adoração, ser atraído pela nossa adoração, em nome de Jesus. Santo é teu nome, Senhor Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o teu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer e o que fazer quando Ele vem. Que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
presença dEle, para Ele fazer novamente. As promessas pelo qual o Senhor derramou sobre a tua vida, elas ainda estão aí. Deixe que o Espírito Santo te leve em adoração ao Senhor nessa noite, para que você possa experimentar o melhor de Deus na tua vida. Oh, eu também preciso viver isso. Eu não estou na condição diferente da tua. Eu peço para que o Espírito Santo faça de novo, para que eu possa entrar numa atmosfera de adoração, para que tudo aquilo que o Senhor prometeu na minha vida se cumpra, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo pelo qual Ele prometeu a nós, ao seu povo. Nós somos raça eleita dEle. Oh Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor fará, em nome de Jesus. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. O seu povo ama-te. A visitação do Senhor, a visitação do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida. Ele está fazendo de novo. Ele está te visitando novamente. O Senhor está te visitando. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Chama-te mais uma vez, só mais uma o que dizer e o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E o que dizer e o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de respirar, de abrir a nossa boca e glorificar o teu santo e poderoso nome através de canções, ó Deus. Aleluia. Glórias te damos, ó Pai. Senhor, nós ficamos neste momento, ó Pai, com a palavra, Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor vai usar o teu servo poderosamente para falar com a tua igreja, conosco, em nome de Jesus. Fique com a palavra do Senhor, fique atento, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Que bom estar aqui de novo com vocês. Quero deixar um abraço meu para a família Restauração e para todos os irmãos também da mesma fé que estão nos assistindo, e para todas as pessoas também que vão assistir esse vídeo, vão assistir esse culto. É uma satisfação poder estar com vocês aqui novamente. Quero louvar a Deus por esse período, por esse momento. Nós que já louvamos a Deus, bendizemos o nome do Senhor. Vamos agora meditar na palavra de Deus. Isso é muito importante para nós que cremos, porque nós cremos que a palavra de Deus, ela serve para a edificação da nossa vida, da nossa alma. Isso é importante. Eu quero louvar a Deus nesse primeiro momento em oração. Quero convidar você para nós orarmos ao Senhor, agradecendo já pelos louvores que passamos, e vamos também agora louvar a Deus pelo momento da palavra, em nome de Jesus, ok? Então vamos orar. Senhor, muito grato estamos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, por esse período, obrigado por esse momento, onde nós já louvamos o Teu nome, fomos edificados, e agora queremos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, revelar a nós.
através, Deus, das Escrituras Sagradas, através da Tua Palavra, que é a Bíblia, e aquilo que a Tua Palavra diz, ela realmente traz convicção em nosso coração. Com certeza, Pai, nós cremos em tudo aquilo que o Senhor tem revelado a nós. Muito obrigado. Eu oro por esse primeiro momento, eu oro pelas famílias, eu oro, meu Pai, por essa pessoa que necessita de um toque do Senhor. Oro repreendendo toda ação maligna, todo ladrão da palavra, e que nós possamos aqui, Pai, receber do Senhor a Tua graça e a Tua unção, no precioso nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje algo que Deus colocou no meu coração. Durante essa semana eu tenho me debruçado a estudar a história de Paulo, as suas viagens missionárias, e uma coisa que me chamou a atenção durante essa semana, e eu quero compartilhar isso com você, que é a sua viagem à igreja de Tessalônica, uma igreja que Paulo tinha um carinho muito grande, amava muito aquela igreja, e assim, é um grande testemunho realmente, como essa igreja se estabeleceu, a maneira com que o Espírito de Deus, o poder de Deus, moveu em meio à igreja, lá em Tessalônica, e aquilo que Deus promoveu de forma sobrenatural. Eu gostaria de trazer então o entendimento daquilo que Deus colocou no meu coração. Nós vamos nos deter hoje no capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses e o capítulo 2. Nós vamos fazer algumas leituras aleatórias aqui. Então quero que você abra a tua Bíblia aí no livro de 1 Tessalonicenses e deixe aí marcado no primeiro capítulo, e também nós vamos usar alguns versículos do capítulo 2, ok? E o tema da mensagem é a característica de uma igreja que prevalece. Eu quero compartilhar com vocês a forma como que essa igreja se estabeleceu, a maneira que o poder de Deus interagiu com as pessoas que creram, e como que isso foi tremendo e sobrenatural. Nós estamos falando aqui da primeira viagem que Paulo fez a Tessalônica, a igreja na Macedônia. Primeiro a gente precisa entender então um pouco do contexto da igreja, um pouco do contexto de como Paulo chegou até lá, para a gente poder esmiuçar aqui esses 2 capítulos da carta que Paulo escreve então à igreja de Tessalônica. Lembrando, a característica de uma igreja que prevalece. Tudo bem? Ok. Muito bem, a igreja de Tessalônica, ela fazia parte da província da Macedônia. Como nós sabemos, os romanos eles governavam em províncias, né? E a igreja de Tessalônica era a capital da Macedônia. Então era um lugar de muita influência, era um lugar onde tinha um comércio muito grande, uma influência romana muito grande. Os romanos levaram para lá estradas, construções, artes. Com isso levaram também os impostos, não é? Estabeleceram ali em Tessalônica o seu império. É isso que Roma fez com relação à província da Macedônia. Muito bem, só que a igreja de Tessalônica era uma igreja muito incrédula ao Senhor. Na verdade, antes de se estabelecer a igreja, o povo da cidade era um povo muito incrédulo, um povo muito idólatra, não é? E quando Paulo então chega na sua primeira viagem a Tessalônica, ele se depara com a realidade da cidade, com a cultura da cidade, com a maneira com que o povo vivia e se expressava ali naquele lugar. Nós sabemos pela própria palavra de Deus que o apóstolo Paulo, ele ficou pouco tempo nessa primeira viagem que ele fez ali na igreja, mas esse pouco tempo realmente trouxe um benefício muito grande, maravilhoso, para a conversão daquela cidade, daqueles irmãos, daquelas pessoas que ouviram essa palavra. Mas para que vocês entendam, a cidade de Tessalônica também, ela tinha muita influência grega. Com isso, os seus deuses, os seus ídolos. E nós sabemos muito bem que o nosso Deus, ele não compartilha a glória dele com ninguém, com nenhum outro Deus. Isso já foi dito aqui, eu mesmo já disse isso para vocês. O nosso Deus, ele é um Deus poderoso e ele é o único Deus. Não existe outros deuses fora
o nosso Deus. Eu creio e você precisa crer nisso. E por essa influência dos deuses gregos, então essa cidade ela prestava alguns cultos a alguns deuses ali. Um deles era o deus Dionísio, né, que vem diretamente ligado à cultura grega. E existia também um deus que era o deus principal ali na cidade de Tessalônica. Era chamado o deus Cabirus. O deus Cabirus era um deus, segundo a mitologia local, existiam trigêmeos, e um desses trigêmeos foi abandonado pelos outros irmãos, vivenciou um período de pobreza ali, mas ele ajudava muitas pessoas, ajudava os pobres ali, e foi levantado assim como um personagem marcante dentro daquela cidade. Depois que ele morreu, a própria cidade intitulou ele como Deus. Então, o rei Cabirus era um Deus como se fosse o Deus dos pobres ali naquele lugar. E as pessoas prestavam culto para esse Deus. E como era feito o culto para o Deus Cabirus? É interessante para você ver o nível e o contexto que a cidade vivia. Era um nível de contexto de imoralidade. Era um contexto de muita orgia. Para vocês terem uma ideia, essa questão de adorar o Deus Cabirus, era feita uma festa, né, anualmente, e dentro dessa festa, semelhante àquilo que nós temos, por exemplo, no Brasil como carnaval. E dentro dessa festa havia muita imoralidade, muita orgia. As pessoas se relacionavam, para você ter uma ideia, durante o dia, né, umas com as outras, homens casados, solteiros, homens com homens, mulheres com mulheres. E nós sabemos que tudo isso vai contra o princípio da própria palavra de Deus. E agora Paulo vai lá, se depara com essa cidade, se depara com a cultura local. E para você ver, era uma cultura muito mística também. Interessante que a palavra de Deus ela vai contar que Paulo não foi muito bem-vindo ali naquele lugar. Na verdade, os homens de Tessalônica queriam matar Paulo, porque ele veio trazer uma palavra de confronto com toda essa circunstância, contra todas essas situações que aquele povo ali vivia. E Paulo, eu acho muito interessante, lendo agora a história de Paulo, o que eu posso perceber é que Paulo, o apóstolo Paulo, ele não negociava os princípios da palavra de Deus. Ele não agradava para ter mais pessoas na igreja, ele não agradava para ter um ajuntamento maior, ele não agradava para ter movimento. Não, ele ensinava o princípio da palavra de Deus. E esse princípio muitas vezes sempre foi de encontro com aquilo que as pessoas estavam fazendo, que elas estavam promovendo, aquilo que elas adoravam, aquilo que elas serviam. E dentro desse contexto, na igreja de Tessalônica, era essa grande realidade, porque ali tinha uma sinagoga de judeus, e aonde Paulo então foi, e durante 3 sábados ele ensinou a palavra de Deus. E para a glória de Deus, nesse período curto que Paulo esteve ali, muitos gregos se converteram, muitos homens, muitos judeus, muitas mulheres se converteram, pessoas que auxiliaram no crescimento da igreja local, pessoas que entenderam o compromisso. É essa característica de uma igreja que prevalece. Nós entendemos também pela palavra de Deus que a igreja do Senhor Jesus não são os templos, não são as paredes. A igreja do Senhor Jesus, nós cremos, ensinamos isso para você, sou eu, é você. Nós somos a igreja do Senhor Jesus é um organismo vivo, e esse organismo vivo, ele cresce. A igreja do Senhor, ela cresce, ela prospera, ela prevalece, ela avança. Por quê? Porque ela crê na palavra e ela crê no poder de Deus. Então Paulo vai até Tessalônica, confronta as pessoas com relação ao pecado que elas cometiam, as festas, a cultura, né? Os hábitos que aquelas pessoas tinham. E Paulo confronta, põe o dedo na ferida mesmo, não negocia princípios da palavra de Deus. E muitas pessoas ficaram chateadas. E é assim que acontece, quando você fala a verdade para as pessoas, a tendência ou ela se fechar, ela nunca recebe isso de pronto. Somente aqueles que têm um coração disposto e ensinável, essas sim. Mas normalmente as pessoas ouvem um confronto e a tendência dela é se fechar. E quando elas se fecham, elas deixam de receber o melhor de Deus. Porque a palavra de Deus ensina que o melhor de Deus, do Evangelho, é o poder que vem atrás de tudo isso.
é o poder de Deus, é aquilo que gera a conversão, é aquilo que estabelece uma igreja, é aquilo que fortalece os irmãos na fé, é a própria palavra de Deus. Muito bem, o Evangelho de Deus, nós sabemos, ele não traz somente uma salvação espiritual, mas ele traz também uma conversão de hábitos. E agora essa igreja em Tessalônica, ela ouve a palavra de Deus e ela começa a mudar então os seus hábitos. Está aí o motivo de porque muitas pessoas que quando vêm para a igreja, elas mudam de hábitos. Pessoas que bebiam, param de beber. Pessoas que se drogavam, param de usar drogas. Pessoas que se prostituíam, como era o entendimento da igreja de Tessalônica, né? Viviam isso de forma aberta, de forma natural. Elas acabavam se convertendo ou se convertem e mudam de hábito nesse aspecto. É isso que a palavra de Deus representa para mim e para você: salvação espiritual e uma conversão de hábitos, né? De atitudes para a glória do nosso Deus. Muito bem, eu quero falar sobre as características de uma igreja que prevalece. Por isso eu quero que você pegue a tua Bíblia agora aí. Nós vamos ler a primeira carta de Tessalonicenses. No primeiro capítulo, nós vamos ler dois versículos, o versículo 4 e o versículo 6. Olha o que diz a primeira característica de uma igreja que prevalece. E eu digo para você qual é. A primeira característica de uma igreja que prevalece é a igreja que crê na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus? Então você realmente é daqueles que vai desfrutar o poder de Deus na sua vida, no seu chamado, e vai vivenciar o melhor de Deus na sua vida. Então a primeira característica de uma igreja que prevalece é aquela igreja que crê na palavra de Deus. E também é aquela igreja que vive o poder de Deus, uma igreja que ama a palavra, uma igreja que lê a palavra, uma igreja que crê na própria palavra de Deus. E olha o que diz aqui a partir do versículo 4. Diz assim: irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem deles. Olha que linda a carta de Paulo para a igreja de Tessalônica. Pois temos anunciado o evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que essa mensagem é verdade. Olha que linda a carta dele. Vocês sabem que de maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês, e vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam uma mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Glória a Deus. Primeira característica de uma igreja que prevalece: ela crê na palavra de Deus. Bom, nós estamos contando aqui como Paulo chegou em Tessalônica, mas essa carta vai chegar para a igreja de Tessalônica um tempo depois da primeira viagem que ele chega naquela cidade, o primeiro momento que ele esteve naquela cidade, ok? Só para você se situar aí de forma cronológica. Passados-se alguns anos, Paulo vai fazer a segunda viagem para lá, mas antes dele chegar ali num período de mais ou menos uns 3 anos, ele envia essa carta, e ele diz que ele está muito contente com a igreja, porque ele sabe que Deus ama aquela igreja. Ele sabe que é uma igreja que, quando ouviu a pregação, as pessoas se converteram de verdade. Elas abandonaram os seus ídolos, abandonaram os seus costumes, investiram tempo no reino de Deus, ouvindo a palavra, crendo a palavra, se fortalecendo como igreja. E agora ele escreve essa carta muito feliz, dizendo: olha, estou feliz porque vocês seguiram o exemplo que nós demos, e vocês seguiram o exemplo do Senhor Jesus, e nós temos notícias que vocês sofreram muito nesse tempo. Imagine comigo uma igreja que está vivendo em meio a uma crise de identidade. A cidade toda vivia fora do padrão que nós entendemos correto, como diz a palavra de Deus. E uma vez que essas pessoas são confrontadas, elas começam a se converter. E uma vez que elas começam a se converter, elas são atacadas. Porque é assim que acontece. Você se converte, começa a participar do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, e as pessoas começam a olhar para você, e muitas vezes elas começam a criticar a sua atitude, seu posicionamento. E foi o que aconteceu lá na igreja de Tessalônica. As pessoas eram criticadas porque estavam se convertendo. As pessoas eram atacadas porque estavam se convertendo. Elas estavam abandonando
aquelas festas mundanas para viver um compromisso na própria palavra de Deus. E ele está muito contente porque essa igreja compreendeu, estava vivendo a palavra e estava desfrutando do poder de Deus. E é isso que ele conta para nós aqui, nesses primeiros versículos aqui que nós estamos lendo. Muito bem. Segunda característica de uma igreja que prevalece. É uma igreja que ela se torna um modelo para a sociedade. É uma igreja que se torna um exemplo, né? Mais vale o exemplo do que as palavras, não é verdade? As pessoas, elas ouvem o que nós falamos, mas elas percebem em nós uma atitude, um compromisso, e sobre essa atitude, sobre esse exemplo, sobre como nos comportamos, que aí sim elas vão dar valor sobre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós falamos. Segunda característica da igreja de Tessalônica: era uma igreja que começou a dar exemplo para as pessoas, uma igreja que começou a entender o compromisso dela, se revestindo de Deus, se revestindo de toda a armadura de Deus e sendo exemplo para toda a sociedade. É o que nós devemos ser. Entenda bem, o contexto que eu estou trazendo aqui para nós tem tudo a ver com aquilo que nós vivemos nos dias de hoje. Eu sempre gosto de dizer que eu trago a palavra sempre contextualizando com os dias atuais. E eu quero trazer essa palavra a motivar o seu coração, de uma igreja que prevalece. Primeiro, uma igreja que crê na palavra, uma igreja que crê no poder de Deus. E nós devemos crer na palavra, devemos crer no poder de Deus, porque é nele que há salvação para nós. E outra coisa, de uma igreja que prevalece, é o testemunho que nós damos. Quem somos? O que nós professamos, a nossa crença, a nossa fé estabelecida, o que nós precisamos fazer para realmente mostrar para as pessoas quem somos. É muito interessante a palavra de Deus, e eu sei, você sabe muito bem que nós somos essas cartas vivas de Deus. As pessoas fazem leitura de quem nós somos, como nós temos nos comportado. Então, observe justamente isso que eu quero dizer para você, porque se você quer ser a igreja que prevalece, você precisa dar exemplo, você precisa dar testemunho daquilo que você crê. Vamos ler aqui o versículo 7 dessa primeira carta. Olha o que diz, olha o que Paulo diz para a igreja de Tessalônica: desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos da província da Macedônia e da Acaia. Olha que lindo, eles estavam se estabelecendo como igreja, eles estavam crescendo em testemunho, eles estavam abandonando as velhas práticas, crendo na palavra de Deus e agora falando para outras pessoas, testemunhando o valor de uma conversão em Cristo para outras pessoas. E muitas pessoas da província da Macedônia e muitas pessoas da Acaia estavam vendo o poder de Deus se manifestar na vida dessa igreja. E é isso que Paulo está escrevendo, é maravilhoso. Terceira característica de uma igreja que prevalece, meu irmão, é uma igreja que não fica estática, é uma igreja que não fica parada, é uma igreja que não fica esperando as coisas acontecerem. Olha o que diz aqui, a partir do versículo 8 até o 10: pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. Não ficou parada a igreja não esperou o momento de crise passar para tomar uma atitude, ela se movimentou, ela não ficou estática, ela entendeu o compromisso que ela tinha com a palavra de Deus, com esse testemunho que ela precisa dar, e ela continuou prosseguindo, caminhando, avançando. É o que diz aqui o texto, e Paulo, muito feliz na sua carta, pelo que ele havia ouvido, o testemunho daquela igreja que havia se estabelecido em um lugar muito difícil, um lugar improvável, talvez aos olhos humanos, de que homens e mulheres pudessem se converter, mas essa igreja é a igreja que se estabeleceu, e o poder de Deus começou a atuar em meio a eles, e eles começaram a dar testemunhos e contar para as outras pessoas. É tão bonito isso, irmãos, quando nós vemos a igreja do Senhor entendendo o seu papel, uma igreja que avança, uma igreja que prevalece, uma igreja que conta do amor de Deus para outras pessoas, né? Você deve repartir aquilo que você recebe da palavra de Deus. Você tem que ter essa convicção no seu coração. Nada é só para você. Deus dá a você para que você compartilhe para outras pessoas.
E é tão bonito quando nós ouvimos que a igreja do Senhor está compartilhando a palavra de Deus com outras pessoas, está dando testemunho. Vamos continuar o texto aqui. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Olha que lindo. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir o Deus vivo, ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou. Volte do céu esse Jesus e que nos salve do castigo divino que está por vir. A igreja que prevalece é aquela igreja que não fica estática, é aquela que prega a volta de Jesus, é aquela que prega a manifestação do poder de Deus, é aquela que tem convicção do seu chamado e não fica parada esperando as coisas acontecerem, é aquela que avança, é aquela que em meio à crise ela responde, é aquela que em meio a circunstâncias difíceis, culturais, dentro da sociedade, prevalece em exemplo. É isso que você precisa entender e ser uma igreja que prevalece, ser uma igreja que está estabelecida em Deus. Amém, meus irmãos? Quarta característica de uma igreja que prevalece é aquela igreja que tem coragem e não desiste. É a igreja que não se abala com as circunstâncias. É a igreja que mesmo sofrendo as perseguições, ela não desanima. É uma igreja que em meio às lutas, às tribulações, ela não fraqueja. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Essa é a igreja que prevalece em meio às dificuldades, às circunstâncias. Você precisa entender isso. Você é a igreja de Cristo. Você é a igreja que deve prevalecer em meio às perseguições, às dificuldades, às lutas, às batalhas. Sabe, irmãos, muitas vezes em meio às perseguições nós achamos que ficamos sozinhos. Não é verdade? Temos aquele sentimento de autocomiseração, complexo de inferioridade, né? E achamos que estamos sozinhos, que ninguém nos ama, que ninguém nos procura, né? Ah, ninguém nos ligou, ninguém veio atrás de mim. Ah, o pastor me esqueceu. Eu vou dizer uma coisa para você: mesmo que o pastor esqueça de você, mesmo que as pessoas que estão à sua volta esqueçam de você, o nosso Deus, Ele não se esquece de você. Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você está passando. Então é nele que você é estabelecido, é nele que você é fortalecido. Eu creio que Deus está tocando o seu coração nesse momento, para que você observe isso e entenda, igreja, o papel da igreja. O papel da igreja não é simplesmente ficar esperando receber alguma coisa. O papel da igreja é oferecer algo. Não é assim que se cumpre o que diz a palavra lá em Atos capítulo 20, versículo 35? Vou ler para você. Diz assim: tenho-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar todas as palavras do Senhor Jesus. Aí ele diz: mais bem-aventurado dar do que receber. Sabe, muitas vezes você está preocupado em querer receber algo, mas é você que tem algo para compartilhar com as pessoas. Ah, pastor, mas eu estou ilhado, eu estou sozinho. Mas Deus é contigo, o poder de Deus é contigo, a palavra de Deus é contigo. Creia nisso. Você tem muito mais a dar do que receber. E quanto mais você compartilha, mais você recebe da parte de Deus. E olha como que uma igreja que prevalece é aquela igreja que não desiste, que tem coragem. Ela tem coragem em meio à dificuldade, à luta. Ainda ela está semeando, ela está pregando, ela está profetizando, ela está ajudando as pessoas. Ela está levando o testemunho de salvação, ela está anunciando a volta de Jesus. E nós, como igreja do Senhor, cremos nisso. Eu quero que você entenda isso como igreja do Senhor, uma igreja que prevalece. Aleluia. Olha o que vai dizer aqui, a partir do capítulo 2 agora, no primeiro versículo e no segundo versículo. Olha o que Paulo escreve para essa igreja. Diz assim: vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também que fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos.
antes de chegarmos aí na Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem a anunciar a vocês as boas notícias que vêm dele. Olha que maravilha. Esse é o sentimento numa igreja que prevalece. Paulo está dizendo para a igreja em Tessalônica: olha, antes de estar com vocês aí nessa cidade, nós contamos para vocês o que aconteceu com a gente lá em Filipos, na mesma região da Macedônia. É a história que conta lá em Atos dos Apóstolos, que quando Paulo e Silas estão caminhando, eles expulsam um espírito maligno de uma jovem, e os senhores daquela menina mandaram prender Paulo e Silas. E a palavra de Deus que diz que em meio ao testemunho de coragem, Paulo e Silas foram presos. E quando eles foram presos, levados à prisão, eles louvaram a Deus, eles exaltaram a Deus mesmo estando presos, porque a igreja que prevalece em meio às perseguições, ela não desanima, em meio às perseguições, ela não desiste, ela tem coragem. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus moveu naquele lugar, de tal forma que as cadeias foram quebradas, os grilhões foram quebrados, as portas das cadeias se abriram, e naquele lugar Deus salvou o carcereiro e a família dele para testemunho e glória do Senhor. Essa é uma igreja que prevalece. Paulo diz: vocês sabem que nós tivemos coragem para pregar para vocês, nós não desanimamos. Talvez Paulo e Silas poderiam ficar desacorçoados, dizendo: ninguém veio visitar a gente aqui na prisão, ninguém mandou um salve para a gente. Mas escute, igreja, uma igreja que prevalece, ela é a igreja que compartilha. Mais bem-aventurado dar do que receber. Esse é um dos princípios do curso de finanças que nós temos aqui, o CRAU, pela Universidade da Família. Mais bem-aventurado é dar. Então, meu irmão, não se esqueça disso. Você, como igreja, para prevalecer no Senhor, você precisa dar aquilo que você recebe. E é isso que Paulo está contando para essa igreja aqui, e que em meio a grande dificuldade, a igreja estava crescendo, sendo estabelecida no Senhor. Quinta característica de uma igreja que prevalece. Olha o que vai dizer aqui o versículo 7 e o versículo 8 do 2º capítulo. Diz assim: no entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa, por sermos apóstolos de Cristo, mas quando estivemos com vocês, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida, como nós os amávamos. Olha que ensinamento maravilhoso que Paulo está dizendo para a igreja que prevalece. Ele diz: olha, nós quando estávamos com vocês, nós tratamos vocês como uma mãe trata os filhos. Você já parou para pensar nisso? Como que uma mãe, ela ama os seus filhos, ela entrega de si para eles, não é verdade? Esses dias eu vi um post no Instagram de uma mãe cozinhando num fogão, e no peito dela o sinal de um coração arrancado, e ela preparando aquele coração para os filhos que estavam sentados na mesa ao fundo. É assim que uma igreja que prevalece deve ser. Uma igreja que prevalece, ela deve ter o amor como de mãe, um amor doador, um amor que tira de si para ajudar as pessoas, um amor que ela fica sem, mas as pessoas que estão à sua mesa, elas conseguem compartilhar, elas conseguem receber. Compreende o que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã? Quinta coisa, uma igreja que prevalece é a igreja que tem o amor de mãe. Você precisa entender isso, você precisa deixar com que essa mensagem entre no seu coração, porque o que Deus espera de você é que você possa se doar mais, é que você possa fazer muito mais do que palavras, você possa fazer muito mais do que aquilo que você pensa. Você tenha uma atitude como Paulo descreve aqui para a igreja: nós nos doamos a vocês, nós queremos fazer muito mais por vocês, porque a igreja que prevalece é a igreja que se doa, é a igreja que faz muito mais do que aquilo que lhe é pedido, não é verdade? Uma igreja que entende o compromisso,
uma igreja que sabe o que deve fazer, se comporta sempre prevendo e antecipando as situações. Olha que lindo o que diz aqui. Olha como que essa igreja, num período curto, uma igreja de no máximo 2 anos e meio, 3 anos, o que ela estava vivendo era uma igreja que agora estava recebendo o amor de Paulo como um amor de mãe, estava transmitindo esse mesmo amor, estava transmitindo esse mesmo sentimento, né? Aquele sentimento de se doar, aquele sentimento de amar o filho, amar de uma maneira ao ponto de se entregar por ele, não é verdade? É esse mesmo amor com que Deus nos amou, é aquele amor com que Ele veio, morreu na cruz do Calvário, se entregou por mim e por você, para que nós tivéssemos vida eterna. Nós que estávamos destituídos, nós que estávamos desraigados, como diz lá em Romanos, mas Deus, com seu infinito amor, pela sua graça, pela fé que nós temos nele, fomos salvos, fomos restaurados. Para quê? Para prevalecermos em meio às circunstâncias e às dificuldades. Amém, meu irmão? Por quê? Uma igreja que prevalece, ela se entrega. Uma igreja que prevalece como mãe, ela tem um amor incondicional, ela reparte. E é isso que Paulo está escrevendo aqui. E eu vou dar um detalhe para você aqui. Por que Paulo usa essas analogias? Eu vejo que Paulo ele era muito esperto, muito inteligente. Ele usava das circunstâncias, do local, da cultura, para poder ensinar a palavra de Deus. Como ele mesmo disse, lá em Filipos, ele sofreu um grande ataque. A palavra de Deus diz que quando ele desce para Tessalônica, ele também sofre muito ataque. Os irmãos que se converteram fizeram com que ele saísse da cidade, porque outros que não se converteram queriam matar ele. E quando ele vai para Atenas, ele se depara a um grande universo idólatra. E quando ele chega em Atenas, ele percebe que em meio à praça existe um monumento ao Deus desconhecido. E ele usa daquela circunstância, daquela situação, para anunciar o Evangelho. Sabe o que eu vejo com tudo isso? Que Deus vai usar as características que você tem, a maneira com que você é. Deus vai usar as circunstâncias à sua volta para que você pregue o nome dele. Sabe, lá no seu trabalho, lá na sua escola, nas suas redes sociais, Deus está esperando de você que você use inteligência para usar os artifícios naturais para que o reino espiritual seja pregado. E agora, qual é o contexto de uma mãe para a igreja de Tessalônica? Existia na cultura de Tessalônica uma deusa, e essa deusa era tida como a mãe da cidade, a mãe que se entregava. As pessoas eram muito devotas a elas. Mas olha que interessante, ele usa essa mesma analogia dizendo: olha, eu fui para vocês como uma mãe que se entregou, não de qualquer forma, não por uma questão cultural, não, me entreguei a vocês, repartindo a vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Isso é maravilhoso, porque uma igreja que prevalece, ela tem um amor como de uma mãe, e você precisa entender isso, né? É muito interessante o que diz isso com relação à palavra de Deus. Eu fico imaginando aqui, você ouvindo eu falar de mãe, né? Você fala, mas eu sou homem, eu sou pai. Espera aí, vai chegar o contexto para você também, de uma igreja que prevalece. Entenda bem, falamos já 5 características de uma igreja que prevalece. Primeiro, uma igreja que prevalece, ela crê na palavra e no poder de Deus. Segundo, é uma igreja que dá exemplo. Terceiro, é uma igreja que não fica estática. É uma igreja que vai, ela busca, ela procura caminhar, avançar. 4, é uma igreja que tem coragem, que não desiste, que em meio às lutas ela tem para entregar, ela tem para se doar, para dar, porque a palavra de Deus diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Quinta característica de uma igreja, é uma igreja que tem um amor de mãe, acolhedor, um amor que você traz as pessoas próximo de você. É uma igreja que ama as pessoas, percebe, entende o que eu quero dizer para você? É uma igreja que promove o ajuntamento para o crescimento do reino de Deus. E sexta característica de uma igreja que prevalece é a exortação e o aconselhamento de um pai.
É isso que Deus espera de mim e de você. Que sejamos, que tenhamos o amor incondicional como de uma mãe, mas que também como igreja possamos exortar naquilo que é certo e aconselhar naquilo que é proveitoso, naquilo que é bom. Hoje eu estava conversando com um jovem e estava dizendo para ele o seguinte: você que tem em média 20 a 30 anos, se você estiver andando com pessoas da sua mesma idade que não estão pensando em crescer, que não estão pensando em família, que não estão pensando em se estabelecer, abandone essas pessoas, porque essas pessoas não vão poder te ajudar com nada. Você precisa ser um exemplo, você precisa receber um conselho produtivo na sua vida. E eu disse para ele: olha, e muitas vezes os conselhos que nós queremos ouvir são as coisas que nos agradam, mas os verdadeiros conselhos são as exortações que recebemos para não andar por aquele caminho, para não percorrermos esse caminho que vai trazer prejuízo. E eu disse para ele: assim como um pai e uma mãe dão um conselho, são esses os conselhos que você precisa garimpar em meio às pessoas que você anda, porque esses conselhos vão te estabelecer, vão fazer você crescer em meio a todas as circunstâncias, entende? Paulo diz: agora o meu amor com vocês é um amor de pai. Para uma igreja prevalecer, ela precisa entender isso. E olha o que vai dizer aqui no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 10, diz assim: vocês são nossas testemunhas, e Deus também, de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo. Olha, eu vou ler de novo. Vocês são nossas testemunhas, e Deus também, de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi um comportamento limpo. E ele diz: correto e sem nenhuma falha. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Que jeito que um pai trata um filho? É um pai que corrige, é um pai que exorta, porque o pai que corrige e disciplina, ele é um pai que ama. E a igreja que prevalece, ela precisa ter esse sentimento de um pai que corrige, de exorta, ensina, instrui. Muitas vezes você é confrontado, pela igreja que prevalece, mas a igreja que prevalece está te exortando, porque ela quer te pôr no caminho correto, porque ela quer ensinar você que o que você estava fazendo não vai produzir vida, o que você está fazendo não vai funcionar, não vai dar certo. E muitas vezes, é o que eu disse, nós não ouvimos os conselhos, porque nós sabemos que vão contra aquilo que nós queremos ouvir. Mas um pai que ama, ele corrige, ele exorta e ele aconselha. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai que trata os seus filhos. Nós os animamos e o aconselhamos. Em outra tradução, nós os exortamos. Nós aconselhamos vocês que não deveriam viver conforme a cultura dessa cidade, na imoralidade, na prostituição, se entregando aos prazeres dessa vida. Vocês precisam se converter. É isso que Paulo não negociava, era esses princípios que Paulo não negociava com a igreja, com as pessoas, com a sociedade. Nós, quando pregamos a palavra de Deus, nós temos que ter essa convicção de não negociar princípios, para que a Bíblia não seja relativizada, para que nós possamos crer no poder absoluto de Deus, confiando naquilo que Deus tem feito para mim e para você. Creia, meu irmão, porque a igreja que prevalece, ela exorta e aconselha como um pai. Então você tem esse papel. Se você sabe que tem alguém próximo de você que está agindo de maneira errada, exorte, aconselhe. E se precisar do amor incondicional como mãe, você tem para dar, você tem para nutrir essa pessoa, ajudá-la, auxiliá-la, porque à medida com que ela recebe, ela vai compartilhar com outras pessoas, e esse é o ciclo do crescimento da igreja. Nós recebemos, compartilhamos, outras pessoas recebem, compartilham, outras recebem e compartilham, e isso, o poder de Deus vai entrando de casa em casa, família em família, e Deus vai sendo glorificado com essa igreja que prevalece, igreja que é fortalecida no Senhor. Sétima e última característica de uma igreja que prevalece, já estou encerrando, eu quero que você entenda uma coisa. Entenda uma coisa, tudo isso serve para mim e para você. Como nós temos nos comportado como igreja, como nós temos feito
com que esse evangelho chegue a outras pessoas. Entenda, saiba disso. Você precisa fazer agora uma reflexão de todas essas coisas que nós falamos, e você deve dizer para você mesmo: Senhor, eu tenho sido uma igreja que prevalece? Eu tenho passado em meio a todas essas circunstâncias e tenho dado testemunho, louvor ao teu nome? Se não, meu irmão, se arrependa e comece novamente num período de transição, num período de conversão, para que realmente a sua vida possa desfrutar do poder de Deus que é estabelecido na palavra dele. Sétima coisa que eu quero falar com vocês aqui essa noite, ou nessa hora que você está me assistindo. Uma característica da igreja é que a igreja do Senhor Jesus, ela não está isenta dos ataques do inimigo. Você sabia disso? Nós que confessamos o nome do Senhor, não estamos isentos dos ataques do inimigo. Uma pessoa, quando se converte, ela não vai viver um mar de rosas, ela vai viver o evangelho de Jesus. E muitas vezes o evangelho de Jesus é aquele evangelho sobre ataque, é aquele evangelho sobre opressão maligna. Mas em Deus nós somos fortalecidos, estabelecidos. A igreja do Senhor, como Paulo disse, é uma igreja que não desiste e é uma igreja corajosa, que em meio às dificuldades ainda ela tem para compartilhar. Mas eu quero que você saiba disso: a igreja do Senhor não está imune aos ataques do inimigo. A igreja do Senhor, ela ama a Deus, resiste o diabo e ele foge. A igreja do Senhor, ela prevalece e não se abate. A igreja do Senhor sabe que existe o céu, ela sabe que o poder vem do alto para ela, que mesmo que o inimigo se levante, ele vai cair por terra. Mas nós devemos estar atentos a isso, crendo que a igreja que prevalece, mesmo em meio aos ataques do inimigo, do adversário, nós prevalecemos em nome de Jesus. Olha o que diz aqui na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 17. Diz assim: irmãos, nós tivemos que nos separar de vocês por algum tempo. Estamos longe de olhos, mas perto de coração. Olha que bonita essa expressão do apóstolo Paulo. Ele diz: olha, irmãos, nós tivemos que nos separar de vocês por um tempo. Longe dos olhos, não podemos nos ver mais, mas perto no coração. Parece os dias que nós estamos vivendo, não é verdade? Nós que por causa da pandemia tivemos que nos separar. As pessoas que nós víamos já não podemos ver mais com tanta frequência. Não podemos visitar as pessoas, não podemos mais ir na casa das pessoas tomar aquele cafezinho, tomar aquele tereré, não é verdade? Isso ficou muito limitado, muito restrito. Mas ele diz: olha, mesmo que estamos longe dos olhos, nós estamos ligados pelo coração. E eu digo para você, igreja que prevalece, mesmo em meio aos ataques do inimigo, saiba que nós estamos ligados por essa fé em Cristo Jesus. E essa fé que faz com que a igreja cresça, que a igreja se estabeleça na terra e dê testemunho de quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer. Porque em meio às dificuldades nós não desanimamos, nós não desistimos, nós temos coragem para prosseguir correndo a carreira que nos está proposta. É esse o Deus que nós servimos, e é essa igreja que prevalece em meio às dificuldades e às lutas. Amém, irmãos? Eita glória! A palavra de Deus diz, e eu continuo lendo aqui a partir do versículo 17 do capítulo 2: sentimos muita saudade de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. Eu digo a mesma coisa que Paulo: estamos com muita saudade de vocês, e logo em breve nós vamos nos ver para a glória do Senhor. Porque eu sei que mesmo se não nos vermos aqui mais, existe o céu, e no céu todos estaremos reunidos. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica. Olha, irmãos, nós estamos com saudade de vocês, mas mesmo que nós não conseguimos se ver, ainda assim nós cremos em um Deus que vai nos levar para a sua presença, e todo aquele que crê será salvo. Aleluia! E Paulo continua dizendo: por isso quisemos ir até vocês fazer visita a vocês.
Pelo menos eu, Paulo, quis fazer isso mais de uma vez. E olha o que ele diz: mas Satanás não nos deixou. Afinal, quando o Senhor Jesus vier, vocês e ninguém mais são de modo todo especial a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação diante dele, pela nossa vitória. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Paulo está dizendo: olha, mesmo querendo ir ver vocês, mesmo querer estar aí para compartilhar a palavra com vocês, o inimigo não deixou, Satanás não deixou. Eu queria muito estar aí, mas ele diz: mas vocês são realmente a minha esperança. Glória a Deus, vocês são o motivo da minha satisfação. Eu quero dizer isso para a igreja: vocês são a nossa esperança no que diz respeito àquilo que nós cremos como igreja estabelecida. Nós temos orgulho de vocês, nós temos alegria de compartilharmos com vocês a nossa fé, nós temos alegria de podermos ministrar a palavra de Deus e saber que muitos estão recebendo e sendo igreja estabelecida aí na onde vocês estão, porque por mais distanciamento que exista, nós estamos ligados pela fé, e essa fé faz com que eu e você sejamos igreja que prevalece. Amém? Nós somos a igreja que prevalece, que prevalece na presença do Senhor. O inimigo se levanta, mas nós prevalecemos porque temos o Senhor, e isso é maravilhoso. Irmãos, eu quero dizer para vocês, é muito importante nós entendermos isso. É muito importante você entender isso. Por quê? Porque eu sei que os dias não são bons, os dias são maus. A crise está aí, a pandemia está aí, as pessoas estão pensando que tudo vai voltar ao normal, mas existe um novo normal, e não vai ser mais como antes. Nós precisamos transformar a nossa mente, nós precisamos se adiantar aos problemas, nós precisamos parar de achar que temos que ficar recebendo, sendo que é nós que temos que dar às pessoas. Entenda isso, você precisa compreender isso. Mas eu sei que a igreja do Senhor não está isenta dos ataques do inimigo, e muitas vezes ele fica oprimindo você, ele fica querendo demonstrar que você não tem valor, ele fica querendo dizer para você que o seu chamado não vale nada, que o que você está fazendo não está sendo notado. Tudo isso é mentira do diabo, porque Deus estabeleceu uma igreja, e a igreja sabe o papel dela, ela sabe como deve prevalecer em meio às dificuldades e às circunstâncias. A igreja do Senhor, ela prevalece porque crê na palavra, e o simples fato de crer já nos leva a um outro patamar, porque nós já não estamos mais vivendo como os homens vivem pela sua maneira de pensar terrenamente. Não, nós estamos pensando com um sentimento elevado, um sentimento mais alto, que é o sentimento da palavra de Deus. Entenda isso. Você como igreja sofre os ataques do inimigo, mas você não está sozinho. O Senhor é contigo, o Senhor te chama, Ele te levanta, Ele te estabelece para você dar testemunho para a glória dEle. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? É isso que eu quero que você entenda. E só rememorando sobre essas 5 características de uma igreja que prevalece. Primeiro, é a igreja que crê na palavra de Deus. Segundo, ela é exemplo para a sociedade. Terceiro, ela não fica estática. Quarto, ela não desiste, ela tem coragem, aleluia. Quinto, ela tem um amor como de uma mãe. 6, ela exorta e consola como um pai. 7, ela não está isenta aos ataques do inimigo, mas ela prossegue para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Talvez você, no meio dessas coisas que estão acontecendo, você está desanimado, você está abatido, você está triste, você está sofrendo muitos ataques e lutas, está cansado, desanimado, está pensando agora em abandonar tudo. Escute, eu tenho uma palavra para você. Tenha bom ânimo.
Não desista, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Tenha bom ânimo, pois eu estou certo de que aquele que começou o bom trabalho na vida de vocês é fiel para concluí-lo até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que essa expressão mais que vencedores quer dizer? É que num pódio existe primeiro, segundo e terceiro lugar, e o mais alto é o primeiro lugar. A palavra de Deus diz que com Cristo, eu e você somos mais do que o primeiro lugar, porque somos mais do que vencedores. Tenha bom ânimo, não desanime, meu irmão, não desanime, minha irmã, porque mesmo estando longe dos olhos, estamos próximos do coração. A hora que o novo normal acontecer, nós já vamos estar expandindo, crescendo como o reino de Deus, porque a igreja não para. Nós como igreja temos essa palavra de motivação para você, nós não paramos. Eu tenho um testemunho para contar para vocês. Nesse primeiro semestre eu vejo que muitas igrejas até pararam de fazer as suas atividades, porque ou elas iam entrar nesse campo midiático, digital, ou elas iriam esperar o momento passar. Mas olha, já passamos quase meio ano, um pouco mais de meio ano, e as coisas estão como começaram. Mas aqueles que se adiantaram estão desfrutando do benefício, porque não ficaram estáticos. A igreja não ficou estática, ela prevaleceu em meio à crise, em meio à dificuldade. E nós como igreja, no primeiro semestre, fizemos muitos cursos, principalmente com os homens, algumas das mulheres. A igreja não parou. Nesse próximo semestre, nós estamos promovendo novos cursos, porque mesmo que não podemos fazer presencialmente, nós estamos fazendo por videoconferência, estamos nos reinventando. Mas a igreja não para. Mas a igreja que prevalece é aquela que prossegue, continua. Sabe, meu irmão, Deus tem muito mais agora para esse último semestre do ano de 2020. Não é momento de ficarmos olhando para trás e chorando as mínguas. Não, é momento de olharmos para frente como igreja que prevalece, nos reinventarmos, deixar a transformação entrar em nossa mente, para realmente sermos considerados uma igreja que prevalece em meio às dificuldades, porque é isso que a igreja lá em Tessalônica viveu. Em meio às lutas, em meio à dificuldade, à conversão, em meio aos ataques, ela prevaleceu, estava estabelecida. E quando Paulo escreve a carta para a igreja de Tessalônica, ele diz: olha, eu tenho orgulho de vocês, e eu posso dizer para você, meu irmão aqui do ministério, nós temos orgulho de você, que tem se empenhado, que tem se dedicado. Estamos felizes porque você está entendendo aquilo que nós estamos querendo transmitir, e muitos estão dando resultados, muitos estão dando frutos nesse período, aonde seria improvável, assim como lá em Tessalônica, seria improvável a conversão de pessoas, e Deus estava salvando. E em meio à pandemia, em meio às dificuldades, a igreja está pregando, as pessoas estão se salvando, temos testemunho de todo lugar, as pessoas procurando a gente para fazer os cursos, procurando a gente para conhecer um pouco mais desse evangelho. Sabe por quê? Por causa de você, porque onde você está, você fala desse amor, onde você está, você expressa a sua convicção. A igreja não para, a igreja testemunha, as pessoas olham para você e dizem: olha, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, olha que bênção poder servir essa pessoa, porque nós vemos nela sinceridade. É você, igreja, nós temos esse orgulho de dizer que amamos você, de que estamos felizes e satisfeitos com aquilo que o Senhor nos deu até agora. Mas nós queremos avançar, nós não vamos ficar parados, nós não vamos ficar estáticos. Conforme as eras mudam, conforme o tempo muda, nós também vamos nos readaptando, porque a igreja do Senhor não para. Eu vejo que a igreja é como massa de pão. Quanto mais o inimigo bate, mais ele tenta cercar, mais ele tenta amassar, mais a igreja cresce, mais a igreja se fortalece. Porque olha, tentaram de todas as formas, pelo mundo espiritual, fechar a boca da igreja,
mas é a igreja que tem prevalecido, porque em cada casa é uma igreja estabelecida, em cada família é uma igreja estabelecida, em cada família é uma igreja estabelecida, onde homens e mulheres estão testemunhando do amor de Deus, compartilhando a sua convicção e vivendo o melhor no Senhor, porque vivem o poder de Deus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Você que está desanimado, tenha bom ânimo. Deus não completou a obra dele na sua vida, porque quando ele completar, nós vamos estar lá nos céus, para onde vamos, nós que cremos na presença do nosso Deus. Amém? Eu quero orar com você, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, para que nós, como igreja, possamos prevalecer em todo o tempo, para a glória do nome dEle. Amém? Quero orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra de motivação, essa palavra de exortação para a igreja. Nós cremos que a igreja não são os templos, a igreja não são as paredes, a igreja é o povo que é salvo, aquele que crê, aquele que confessa, aquele que é estabelecido como filho do Senhor. E nós como igreja estamos alegres, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos fortaleceu e tem nos dado vitória. E mesmo em meio às dificuldades, mesmo distante uns dos outros, nós amamos os irmãos e cremos que o Senhor tem nos sustentado. Senhor, nós não estamos sozinhos, e nós temos a palavra do Senhor para compartilhar com aquele necessitado, com a pessoa que precisa do meu auxílio, da minha ajuda, da ajuda desse meu irmão, dessa minha irmã. É momento de estarmos atentos, Senhor. Leva-nos a um novo nível de entendimento, para estarmos atentos a todas essas circunstâncias e prevalecermos nelas, Senhor, em nome de Jesus. E eu dou testemunho de que muitos irmãos, a igreja do Senhor tem prevalecido. Os seus filhos não desistem, os seus filhos têm coragem, os seus filhos estão se entregando, se doando, os seus filhos estão dando testemunho e estão pregando a palavra. E isso é maravilhoso, Pai, porque mesmo que se levante o inimigo, a sua mão é conosco, o seu poder é conosco. E Pai, o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Então eu oro agora para repreender, ó Deus, todo espírito de autocomiseração, complexo de inferioridade, trauma na vida dessa pessoa. Talvez alguma semente, seta, que o inimigo tenha lançado sobre essa vida, dizendo que não vale nada o que ela faz. Isso é mentira, porque o Senhor, ó Deus, ama a sua igreja, se entregou pela sua igreja, para que a sua igreja prevaleça. Meu irmão, minha irmã, você é muito precioso no reino. Então se levante, saia do lugar onde você está estático, saia da zona de conforto, para viver o seu chamado em Deus, porque é isso que Deus espera de mim e de você. E que mesmo que se não se encontrarmos mais no céu, nós temos a certeza e a convicção de que estaremos felizes, firmes por toda a eternidade. Assim eu oro, Pai, para que essa igreja se estabeleça como a igreja em Tessalônica, que essa igreja se prevaleça, meu Pai, em meio às dificuldades e provações, e que nós possamos ser testemunhos para muitas pessoas, tanto na nossa cidade, como Brasil afora, aonde essa filmagem vai chegar. Deus, assim eu oro, abençoando esse momento e agradecendo o Senhor por esse culto. Desde já, Pai, eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estou muito feliz e espero que você deixe essa palavra cumprir o propósito dela na sua vida. Deus conta com você e nós também contamos com você. Então compartilhe essa mensagem. Você vai terminar o culto aqui, compartilha ela na sua timeline, compartilha ela no WhatsApp, compartilha essa mensagem que nós vamos transmitir ela pelo Facebook, pelo YouTube. Compartilhe durante a semana, envie para alguém que você sabe que está desanimado, envie para alguém que você sabe que essa palavra vai ser uma palavra de edificação. Não fique estático. Deus espera e conta com você, e nós também. Saiba disso. Nós recebemos, somos edificados e compartilhamos. É característica de uma igreja que crê na palavra. Amém, meus irmãos? Eu quero louvar a Deus pela sua vida,
pela paciência de estar comigo aqui até agora. E quero abençoar a tua vida, a tua semana, em nome de Jesus, tá? Só lembrando, amanhã nós temos o nosso programa Homens Fortes em Tempos Difíceis, pelo YouTube. Você vai poder acessar aí, ó. Tá vendo aí? Vai mostrar no GC para você aí o endereço. IBMR Church, canal no YouTube. Se inscreve lá, deixa seu like, ativa o sininho de notificação para você receber informação. Toda segunda noite tem vídeo novo. Nós estamos melhorando com relação ao vídeo e áudio, para que você seja ministrado, para que você receba realmente o melhor que nós podemos fazer nesse tempo. E que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus, tá bom? Meu abraço para você, tamo junto, e que Deus realmente nos abençoe. Antes de encerrar, deixa eu dizer para você, na quarta-feira agora tivemos um culto em comemoração ao Dia do Homem. Que culto abençoado! Foi um culto onde nós fizemos uma lista. Ele foi presencial e também foi online, mas foi uma bênção. Você que não assistiu, não participou, acessa aí o nosso canal no YouTube e você vai ver lá, Dia do Homem, o culto que nós transmitimos na quarta-feira aqui, uma palavra abençoada. Pastor Pablo trouxe um entendimento assim maravilhoso com relação ao papel que nós homens precisamos exercer. Então, eu motivo você a nos ajudar a divulgar essas coisas. E o testemunho eu saí daqui desse culto impactado, eu saí desse culto abençoado, porque eu sei que foi uma bênção, tanto na minha vida como na vida daqueles homens que estavam, porque nós cremos que cada homem salvo é uma família salva. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.